Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Mais um treinamento interno aqui do nosso projeto e hoje estaremos dando continuidade ao treinamento sobre elaboração de relatórios, tá? Para iniciar, eu gostaria de solicitar a autorização de vocês para poder ficar registrado na gravação, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada e vou perguntar se alguém discorda e quem concordar fica calado, tá certo? Não precisa se pronunciar. Então, estamos presentes na gravação. Fabrícia, Calil, Matheus, Pedro Henrique, Rony Oliveira, Thalita, Vinícius e Wesley. Alguém aqui é contra a gravação? Então, se todos permanecem calados, então estamos tacitamente aprovados, autorizado a gravação, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Antes eu vou dar alguns informes rápidos aqui, tá? E depois a gente vai para o nosso programa. O informe é que a gente está mudando o grupo, né? Como vocês perceberam, a gente mudou o grupo porque aquele grupo que eu tinha colocado ele era muito limitado, tá bom? Tá bom? Ele era muito limitado. Só um minuto, meu menino está chorando aqui. Aí, o que acontece? Ele era um grupo de sala de aula e não de projeto. Como a gente está trabalhando com projeto, a gente precisa de uns recursos a mais, eu mudei o grupo para isso. Por isso que a gente mudou, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui para a gente continuar. Fica um pouco lento quando a gente fica compartilhando a tela, mas vai dar certo. Vou só mostrar para vocês aqui as equipes, tá bom? A gente tinha essa equipe aqui do Projeto Elix, com esse mundo, e a que está valendo agora é a que tem o logo do projeto, tá? A que está valendo é essa daqui, que tem o logo do projeto. Essa daqui vai ser excluída depois. Quando migrar, todo mundo migrar daqui para cá, a gente vai excluir esse anterior e vai começar a trabalhar a partir desse daqui. Aqui é o nosso conteúdo do treinamento, tá? Eu coloquei aqui o que a gente tratou na semana passada, porque na semana passada a gente não gravou o índice, tá bom? Então, eu estou colocando aqui. Na primeira parte, o que é que a gente viu, e o pessoal que está vindo essa primeira vez agora, tá? Que não participou na outra, há uma gravação no YouTube, eu mandei para o grupo, vocês podem assistir lá depois. A primeira parte a gente viu sobre as normas do relatório, principalmente as normas da BNT, a gente viu modelos, né? Viu uma visão geral do que é um relatório, viu principalmente o que são os elementos pré-textuais, e a gente começou a trabalhar o resumo, tá bom? Isso foi o que a gente viu na semana passada. Essa semana, que é a parte 2, a gente não vai terminar tudo hoje, tá? Que eu programei 1h30, porque se ficar muito mais tempo do que isso, pode ser que fique cansativo e dá para vocês pegar uma boa parte da live de Marília Mendonça depois, para roer um pouquinho, tá? A live dela começa de 8 horas, mas no começo é só os comerciais. Então, a gente termina lá para as 8h30, 8h40, dá para vocês pegar a maior parte do show. Então, não chorem, deixe para chorar no show de Marília Mendonça. Show não, live, desculpa. Hoje, o que é que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai começar com a revisão da semana passada. Eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. E, principalmente, vou perguntar se algum de vocês já começou a trabalhar. E se algum de vocês já tiver começado, quem, porventura, queira compartilhar o trabalho que estão fazendo para a gente fazer uma pequena observação, né? Uma pequena crítica, uma análise, todo mundo junto, tá bom? Aí hoje mesmo que a gente vai ver como se faz uma introdução, tá bom? O que é que deve conter na introdução, eu já adianto que deve ter uma boa contextualização, a justificativa e os objetivos, tá? Depois a gente vai começar a parte do embasamento teórico, tá? Pesquisa bibliográfica, citações e objetos. Aí depois a gente continua o restante
do treinamento nos próximos dias, para não ficar muito cansativo também, não ficar também uns vídeos muito longos para a galera assistir depois. Tá bom? Entenderam? Sim, sim. Ok. Então, muito bem. Então, a gente vai começar por essa parte da revisão da semana passada, tá bom? Algum de vocês já começou a elaborar alguma coisa? Eu já fiz o resumo e estou na parte da introdução. Muito bem. Tá bom. Quer mostrar para a gente, Wesley? É o Wesley, né, que falou? Caiu, foi. Calma aí que meu computador é lento. Pode ser. Se eu quiser, eu posso compartilhar. Pronto, então daqui a pouco a gente faz isso. Deixa eu só fazer a revisãozinha rapidamente aqui, principalmente o pessoal que está começando agora. Tá? Não se preocupe não se vocês não estão vendo nada não, só vamos precisar ver quando eu abrir, tá? TC6. Eu não consegui elaborar ainda, eu não tive tempo, tá? De elaborar o modelo novo. Então eu ainda estou usando aquele modelo de estágio ainda, mas eu vou terminar para a próxima, com certeza, tá bom? Modelos novos, cadê vocês? Depois até esses vídeos ficam muito longos, a gente pode até dar uma enxugada nele e deixar só o conteúdo que interessa, tá? Ó, vou mostrar aqui o modelo do estágio para a gente revisar rapidamente e começar a parte que interessa. Ó, muito bem, na semana passada, dá para ler? Na semana passada, a gente olhou esse modelo aqui, rapidamente. A gente olhou as normas da BNT, né? Quem quiser pode dar uma olhada lá no vídeo, tá? Anterior. As normas da BNT e mostramos esse modelo aqui. A gente mostrou a capa, que tem 4 elementos, que deve estar equidistante, que é o cabeçalho, o autor, o título e o local e data, tá? Na folha de rosto, que você deve ter o autor, o título, uma breve apresentação do trabalho, só dizendo o que é, aí a data de aprovação e a nota aqui embaixo, tendo visto que esse aqui é de estágio, o estágio não tem nota, autor, orientador e coordenador. No caso aqui, quem é de manutenção, eu sou as duas coisas. Aí a gente começou a ver o resumo, tá? O resumo. Então, no resumo, a gente viu rapidamente o que é que deve conter no resumo. Ele deve ter o objetivo do trabalho, a localização completa da instituição e da empresa. No caso, somos uma coisa só. O período de realização, a metodologia adotada durante a prática profissional, uma lista de conteúdo e uma pequena conclusão, tá bom? A gente falou que ele deve ser um único parágrafo, tá? Com alinhamento justificado, sem recuo, de primeira linha, e por aí vai. Então, a gente olhou rapidamente o que deve conter, certo? Então, a gente vai partir daqui. Foi mais ou menos o que a gente viu na semana passada. A gente viu mais alguma coisa? Alguém pode dizer? Não? Então tá. Então foi isso mesmo. Foi isso, né? Então pronto. Vamos lá, então. Vou minimizar isso aqui, que eu posso precisar dele depois. Vou minimizar isso aqui, que eu posso precisar disso aqui também depois. Então pronto. A gente viu o resumo. Aí eu disse para vocês que vocês já poderiam começar a fazer o resumo, porque muitas dessas informações vocês já têm, né? Então, uma pessoa disse que fez o resumo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhada nesse resumo, tá bom? Eu vou
tirar minha tela aqui, tu pode compartilhar a tua. Isso é. Vai, Beleza. que é tua. Deixa eu só ver, deixa eu deixar aqui no ponto. Botãozinho ao lado do microfone, tá? Tá. Só puxar umas coisas aqui. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi dito na semana passada? Deixa. Que bom que todo mundo entendeu, então. De conclusão. Tá enrolado dele. Não deu certo. Apareceu o seu aviso. Até agora, não. Nada? Apareceu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, só a tua cara mesmo. Apareceu. Pronto, só dê um zoom aí pra gente conseguir. Tá. Tudo certo aí? Aqui dá pra ver de boa. Aqui tá saindo. Deu zoom, deu zoom. Tá dando pra ver aí? Tu tira esse menu lateral, Aqui tu eu- fecha esse menu lateral e dá um zoom aí. Eu botei as palavras-chave aí. Beleza. Dá pra ver. Volta pra capa, porque eu quero dar uma olhada logo na capa, ver se tá tudo certo. Certo. Isso. Quando eu puder passar, sem aviso. Lá pro começo da capa. Pro início aqui. Isso é a folha de rosto. Vamos lá, cabeçalho. Esse Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, eu acho que o nome tá errado, tá? Peraí. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Jogador tá certo, mas eu acho que isso deveria estar numa linha só. Pode ser que tenha um enter errado aí, ou são as suas margens, pode estar desconfigurado, porque normalmente essa tecnologia também fica na primeira linha, mas pode ser as margens que estejam erradas, ou pode ser o tamanho da fonte, alguma coisa desse tipo. Mas o conteúdo está ok, é isso mesmo, certo? Autor, vai descendo. Título não, tá? O título está errado, tá? Tem que ter o nome completo. Relatório de prática profissional no projeto de recondicionamento e reciclagem de resíduos eletrônicos. Aí você pode colocar entre parênteses ou depois de um traço. É lixo. Mas deve ter o nome completo, tá? Então, tem esse errozinho. Localidade está ok. Pode ir para a folha de rosto. Aí, só por mais um pouco, para eu ver o autor. O autor está colado no título, ele não deveria ter um espaço aí, tá? O autor ele deveria estar no começo, o título deveria estar bem mais embaixo. Ele deve ter uma distância, mas deve ter um recuo aí, tá? Um espaçamento entre o autor e o título considerável, mais ou menos a mesma distância que deve ter entre a data e a última assinatura, tá bom? Aí, relatório apresentado à coordenação do curso técnico de manutenção e suporte informática do campus Natal Zona Norte, como requisito parcial para a obtenção do diploma técnico de manutenção e suporte informático. Está certo, só falta a nota. Depois dessa aprovado, no mesmo alinhamento, você coloca nota, 2 pontos, e esse aprovado em, falta 2 pontos também, depois de aprovado em, tá? Ou uma vírgula, mas é só 2 pontos. Aí, autor, ok, vai descendo.
Ok, data ok. Aí vamos para o resumo, então. Dá só um zoomzinho aí para a gente ver o resumo mais legalzinho. Vocês lembram do que a gente deve ter no resumo, né? Eu vou só colocar aqui de lado para poder eu dizer para vocês. Para poder eu ver. O resumo ele deve conter, né? Pelo menos 6 coisas deve conter no resumo. Objetivo, tá? Né? Objetivo, localização, período, metodologia, lista de conteúdo e uma pequena conclusão. Aí, este relatório tem como objetivo descrever as atividades, ok, já tem aí o objetivo. O período, ele deve ser um período dizendo do mês que você começou até o mês que você terminou, tá? Durante o período de tal mês, até de tal ano, até tal mês de tal ano. Não é só dizer período ativo, porque aí não tem como a pessoa saber. Aí, como extensionista do projeto, do E-lixo, aí faltou colocar, eu não estou vendo aí o campus, está lá embaixo. O ideal é que esteja tudo junto no começo, tá? A localização. A sua localização está repartida. O nome do projeto está lá em cima e a parte de localização do instituto e do nome do curso está muito abaixo. O ideal é que fique tudo na sequência. O objetivo, na sequência vem a localização do projeto de recondicionamento do campus Natal Zona Norte, certo? No campus do IFRN, como prática profissional obrigatória do curso tal, na sequência. Aí depois você vem para metodologia, que eu não estou achando a metodologia, tá? Tem como base conceito teórico, aprendido no curso, isso aí tudo bem, aí as práticas que foram realizadas no mês de fevereiro, o período está aí, ó. Você colocou o período lá embaixo, o período está aí separado. Então, está bem confuso o seu resumo, porque ele não está na ordemzinha legal. O período de fevereiro a dezembro de 2019 está aí, mas não está na ordem. Aí vem a localização, aí forneceu o ambiente laboral necessário para o desenvolvimento da prática, além do suporte prestado pelo técnico, no momento oportuno, sendo assim, pronto. Essa última parte é a conclusão. O que está faltando aí, no caso, organizar, colocar tudo na ordem, e está faltando principalmente a metodologia, tá bom? E a lista de conteúdo também, que é a lista das atividades que você desenvolveu. Você vai ter que listar elas numa sequenciazinha. Fiz isso, isso, isso e isso. Então, além da organização, faltam 2 coisas. A lista de atividades, tá? E a metodologia. A metodologia é a metodologia do projeto, como a metodologia é simulando uma empresa, que você chega lá e recebe o material, tanto trabalho com prestação de serviço, como doação, como assistência técnica nas escolas. Então, essas são a metodologia do projeto que você deve descrever. A metodologia do projeto no que refere à sua pessoa, tá? Ao que você fez lá dentro. Então, é uma metodologia resumida, digamos assim, direcionada às suas próprias atividades. Entendeu? Entendeu, Wesley? Os demais entenderam? Tudo bem? Posso prosseguir? Professor, nessa parte aí as práticas aqui descritas foram realizadas entre os meses de fevereiro e dezembro. Não seria de fevereiro a dezembro? Dezembro, mas é porque ele colocou entre. Entendeu? Sim, aí vai. Quando você colocar entre, aí é entre uma coisa e outra. Aí, se ele tivesse colocado, foram realizadas 2 meses, né? Do mês de fevereiro ao mês de dezembro, aí seria. Mas o entre é que faz virar o e. Tá, entendi. Entendeu? É porque entre se você coloca aí é de fevereiro a dezembro. Mas se você colocar entre, aí é entre uma coisa e outra. Mais alguma dúvida? Não, da minha parte não. Negativo. Não. Ok, Wesley deu uma paradinha aí, parece que ele não está escutando. Ou não está conseguindo falar. Então, palavras-chave, Wesley, tu fez? Wesley? Parece que o Wesley... Oi. Tô enrolado aqui, professor. Tá enrolado com o quê, meu? Hein? Adivinha.
É o computador Hã? que é ruim. Tá certo. O computador que é Você ruim. entendeu? Você entendeu? Teve alguma Entendi, dúvida? entendi tudo. Anotei aqui o que eu precisava consertar. Massa. E as palavras-chave, você não colocou por quê? Esqueceu ou não vai colocar depois? Não, eu ia botar depois. Pronto, tá certo. Então, muito bem. Você fez mais alguma coisa, mas além disso? Eu comecei a introdução. Não, mas a introdução a gente vai falar hoje. Pode ver se compartilhar a sua tela que a gente prossegue. Só fechar mesmo que dá certo, né? É só ir lá no mesmo canto. Aí você aperta no mesmo canto que apontou para compartilhar. Tá, beleza. Muito bem, pessoas. Podemos prosseguir então, né? Vou compartilhar de novo a minha tela. Ailton, Oi. deixa eu só perguntar. Eu vi que você, o Samurai e o Wesley usaram o LibreOffice para formatar o documento e tal. Aí eu vi que ele aparenta ser mais fácil em questão de formatação, né? Porque eu nunca usei. Só que aí eu costumo usar o Google Docs. Só que eu tentei abrir um texto lá normal e tentar formatar do jeito que você tinha falado na aula passada, e eu senti uma dificuldade nele. Aí eu gostaria de saber se, quando for salvar um arquivo no LibreOffice, salvar como Docs, se perde alguma coisa, se perde a formatação, ou se dá para eu fazer em um e ficar passando um para o outro, porque no Google Docs fica na nuvem, né? Ou se o LibreOffice tem como colocar na nuvem também. Porque eu não sei se os computadores do IF vão ter o LibreOffice para quando eu estiver lá poder mexer, não só em casa. Muito bem. Respondendo a sua pergunta. Na verdade, é mais de uma pergunta em uma. Deixa eu ver se eu me lembro tudo que você perguntou, tá certo? Tudo bem. Vamos lá. Sim, eu acho, abrindo mão de qualquer coisa, eu acho o LibreOffice, livre, tá? Porque é espanhol, é livre em espanhol. Opa, foi mal. Não é libre. O LibreOffice, ele é mais fácil de formatar do que no Word. Agora, quando você já está acostumado a mexer no Word, aí realmente você tem dificuldade, por questão do costume. Mas, por exemplo, se eu pegar duas pessoas e começar a ensinar uma o Word e ensinar a outra o LibreOffice, é provável que o cara do LibreOffice desenvolva muito mais rápido, entendeu? Mas se você pega uma pessoa que está acostumada com um, realmente ele vai pegar outra coisa diferente, ele vai ficar procurando a mesma coisa que ele sabia no outro. Mas eu vendo como educador, eu acho mais fácil ensinar o LibreOffice do que eu ensinar o Word, entendeu? O do Google Docs, ele tem algumas limitações. Não dá para fazer as mesmas formatações. Inclusive, eu fiz um documento essa semana no Google Docs e senti falta de muita coisa que a gente consegue formatar usando o LibreOffice ou o Word, né? Ou mesmo o Word Online tem mais alguns recursos do que o próprio Google Docs. Dá para fazer no Google Docs? Dá, mas ele dá mais trabalho. Você dificulta mais a achar as formatações. Tem algumas vantagens. O que eu recomendo é o seguinte, os computadores, adiantando, os computadores do IF, todos têm o LibreOffice instalado, tá? Porque o LibreOffice, ele é uma ferramenta livre, você não paga nada por ele não é só gratuito, ele é livre, não tem direito autoral. Então, qualquer pessoa pode instalar. Se você tem Windows, você pode instalar. Se você tem Linux, você pode instalar. Se você tem Mac, você pode instalar. Não tem limitação para você instalar o LibreOffice. É só você instalar ele e o pacote de idiomas que vem junto no site lá. Então, todos os computadores do IF têm o LibreOffice. E você pode instalar no seu sistema operacional sem nem se preocupar com pirataria, nem com craquear. Ele é livre. Tá bom? Então, a questão de na nuvem, você pode instalar o Dropbox, tá? O Dropbox, você edita ele vai para a nuvem automaticamente. É o que eu uso aqui, tá? O Dropbox. Você pode usar o Google Drive, ele tem um aplicativo para você usar ele também em desktop, né? O OneDrive da Microsoft, né? Também você pode sincronizar se você tiver Windows. Se você tiver Windows, você pode pegar o OneDrive, né? O OneDrive e instalar. E ele pode sincronizar também. Então você tem dispositivos, aplicativos de nuvem que são para desktop. Você usa ele no desktop, salva e automaticamente você sincroniza com
com a nuvem, tá? Eu aqui, eu uso o Dropbox. Deixa eu só, ó, quando eu edito um arquivo, ele tá vendo esse verdezinho aqui? Esse verdezinho aqui significa que ele está sincronizado com a nuvem. Então, eu tenho uma parte aqui chamada Dropbox, dentro da pasta pessoal, isso aqui é o Linux, e dentro do Dropbox ele tem o IFRN, pesquisa ZN, está sincronizado, e quando eu entro na pasta pesquisa ZN, eu vou ter a pasta do Elixir. E aí ele vai, e se eu pegar aqui dentro do Elixir e abrir qualquer arquivo, ao eu abrir esse arquivo, quando eu mexo a coisa e salvo, ele sincroniza automaticamente. Então, o Dropbox é um aplicativo, o que eu achei assim, menos pesado, ele não é 100% leve, mas ele é o menos pesado para você usar, tá? E do que o OneDrive e do que o Google Drive. Ele é um pouco mais lento. Ele não tem o mesmo espaço, né? Ele dá 500, eu acho que ele dá 500 mega, eu acho, para cada pessoa no começo, ou é 5 GB, um negócio assim. Eu não sei quantos GB é, mas é pouquinho giga. Não sei se é 5 GB ou 500. O meu Dropbox, atualmente, ele está com 13 GB, por exemplo. Eu tenho 13,1 GB, mas é que você começa com 5 GB. Aí toda vez que você compartilha com alguém, para poder alguém entrar no Dropbox, você ganha 500 MB. Ele começa com 5 GB. Então, eu recomendo o Dropbox. Estou ganhando nada por isso, mas eu acho bastante útil essa questão dele ficar automaticamente na nuvem. E depois você pode acessar via web browser também. Você pode usar via navegador sem problema. Mas você não precisa não usar via navegador. Deixa eu minimizar aqui e voltar para o nosso modelo. Respondi a sua pergunta, o Matheus? Não, beleza. É porque a minha dúvida mesmo era questão de nuvem e questão de que no Drive duas pessoas conseguem editar. Aí, caso eu compartilhasse com você, você colocaria lá onde estariam os erros, sabe? Mas eu acho que no Dropbox também deve ter os comentários. Então, beleza. Agora, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é você fazer o texto entendeu? Se você estiver compartilhando com alguém, você pode fazer o texto todo no Sua voz cortou. para o DT. Sua voz pode cortou. salvar para o DT na hora que... Sim, eu estou dizendo, você pode... Estão ouvindo agora? Tô. Me ouve? Agora eu tô ouvindo. Pronto, deixa eu só mostrar aqui no Docs. O Docs é mesmo um pouco limitado, tá? É uma ferramenta interessante, mas em termos de formatação, ele tem algumas limitações. Porque eu fui até pesquisar no celular também um editor para o ODT do Eu abri o Docs aqui só para responder. Aí eu tentei achar um aplicativo para o celular para conseguir editar eu no não celular. entendi. Tá escutando agora? Ailton. Só não sei como é que a pessoa digita, né? Então, sei lá, é só você chamar. Tá escutando? Digitar por esse negócio. Ô, galera, vocês estão me escutando ou é só Ailton que não tá? Eu tô te escutando, acho que é só ele que não tá escutando. Ah, tá. Pra mim tá normal. Aqui tá normal também. Eu não tô conseguindo ouvir o professor, se ele estiver falando. Eu também não. Uma banda mesmo. Ailton? Oi. A gente não tá conseguindo te escutar, não, Ailton. Oi. Voltou. Oi. Agora eu tô. Voltou? Agora eu tô ouvindo. Oi. Voltou. Pronto, eu desliguei e liguei o microfone de novo. Pode ser alguma coisa aí dessa internet. Ó, esse aqui foi um documento que eu fiz no Google Docs nessa semana.
Deixa eu dar um zoom aqui. E você consegue até formatar ele bonitinho, sabe? Esse aqui é um documento que eu fiz para o registro de atividade remota para a direção acadêmica, diretoria acadêmica lá do campus. Então, eu formatei bonitinho ele, consigo até trabalhar com objetos, com imagens, com tudo. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer o texto todo aqui, deixar ele mais ou menos formatado, deixando só a limitação do que falta. Aí você pode vir aqui em arquivo e fazer o download. Na hora que você vai fazer o download, aí ele tem a opção, o download, ele tem a opção de DocX e a segunda opção é ODT. Esse ODT é o formato do LibreOffice, tá? ODT, que é Open Document Text. É isso que eu tinha perguntado. Ah. Se eu formatar o arquivo bonitinho no LibreOffice e salvar como doc, porque aí eu conseguiria... Não. Aí se perderia alguma não. formatação. Olha, aqui eu estou falando, é o segundo. Como doc, ele vai perder, tá? Você pode salvar como ODT. Se você salvar como ODT, ele não vai perder quase nada. Eu digo quase porque ele acaba sempre perdendo alguma coisa. Mas como doc, se você tiver no LibreOffice salvar como doc, ele perde algumas coisas. Tá? Tem algumas funcionalidades que tem no doc que não tem no Word. Aí ele perde. Aí ele perde configuração. Principalmente em relação ao tamanho da fonte, o tipo da fonte, os estilos. Tem várias coisas no LibreOffice que não tem no Word, ou no Word trabalha de forma diferente, que ele trabalha. Então, o ideal é você manter um padrão. Então, você pode editar no Google Docs e na hora de baixar, você baixa como ODT, tá? Que é o segundo formato aqui quando você manda baixar. Aí, na hora de você subir, aí você sobe como ODT também, tá certo? Aí dá para trabalhar tranquilo. Agora, se você ficar mudando de doc para ODT, aí realmente vai ter alguma dificuldade de formatação. Tá bom? Eu vou, como eu disse antes, eu vou fazer um treinamento só sobre formatação de trabalhos acadêmicos, tá? Porque ainda vai ser mais para frente e vai ser para todo mundo, não só para o pessoal que está fazendo relatório. Entendido? Show, obrigado aí. Então, pronto. Vou fechar aqui essa minha janelinha fofinha. Muito bem. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje, né? Que a gente ficou de começar com a parte de introdução, não é isso? A gente já fez a revisão. E vamos para a introdução. O sumário eu vou deixar para depois, tá? O sumário eu vou deixar para depois. Porque a gente não está trabalhando ainda a parte de formatação. O sumário eu gosto de trabalhar ele na parte de formatação. O que acontece? Muita gente tem dificuldade em diferenciar o resumo da introdução. Não sei se vocês têm. Alguns de vocês têm dificuldade em saber qual a diferença de resumo e introdução? Eu confundo um pouco. Muito bem. Então, eu espero que depois de hoje a gente não confunda mais, tá? Estão me ouvindo? Sim. Você. Muito Sim. bem. Ó, não se preocupe com a formatação, tá? Hoje é só a questão do conteúdo. Aí depois a gente vê a questão de formatação. Hoje é conteúdo, tá? Hoje a gente está trabalhando ainda a parte de conteúdo da introdução. Vamos lá. Diferença básica entre resumo e introdução, tá bom? Eu costumo dizer o seguinte: não se introduz no resumo e, obviamente, você não resume na introdução, tá bom? O que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem blá, 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 certo? Não tem blá, blá, blá no resumo. Não tem definição de nada no resumo. Você não vai no resumo dizer o que é lixo eletrônico, o que é meio ambiente, o que é manutenção eletrônica, o que é manutenção de informática, o que é administração, gestão, controle de qualidade, nada disso você introduz no resumo. No resumo, você só vai descrever o que é o projeto. Você vai dizer o objetivo, metodologia, período, localização, essas coisas. Lista de conteúdo. A pessoa que vai ler o resumo, o que é que ela quer saber? Ela quer saber se aquele texto que ela vai ler interessa a ela
ou não, tá certo? Aí se você coloca um bocado de blá, blá, blá filosófico lá no começo, aí ela se cansa e ela diz, olha, essa pessoa enrolou no resumo, avalia no resto do texto. Eu não vou ler isso. Então, o resumo é sua porta de entrada para o seu leitor, para o leitor que vai ler você, a pessoa que vai pegar o seu trabalho e vai se basear para fazer outro ou vai citar você, tá bom? Então, o resumo, você não entra no conteúdo. No resumo, você não explica nada, só resume, só cita, só diz o que é o trabalho. Na introdução, não. Na introdução, você não resume. Tem muita gente que vai começar a introdução, aí coloca outro resumo. Eu vi muitos trabalhos que eu recebo, na introdução vem, este trabalho tem o objetivo de fazer isso, não sei o que lá, e bota a metodologia de novo, aí bota tudo de novo. Não é necessário, tá bom? Um parêntese. Existem alguns tipos de trabalho e você não tem resumo. Aí o primeiro parágrafo da sua introdução é o resumo. Mas isso é um caso específico, entendeu? Se você tem um trabalho que não tem resumo, aí você coloca o resumo como sendo o primeiro parágrafo da introdução. É a única exceção ao fato de você não poder resumir na introdução, tá bom? Dito isso, o que é a introdução? A introdução é quando você vai começar a falar o que interessa. E o que é que interessa? É o assunto do seu relatório. Então, na introdução, a primeira coisa que você tem que fazer é uma contextualização, tá bom? O que é uma contextualização? Contextualização é você dizer aonde se encontra o seu relatório. E onde se encontra no seu relatório? O seu relatório ele se encontra, ou ele se encontra numa área específica, e a gente se encontra em várias áreas, o da gente, ou ele se encontra num momento histórico, tá? Um momento histórico específico. Por exemplo, na área de humanas, quem vai estudar na área de humanas, ou quem já estuda, né, no caso de Fabrício aqui, é muito comum as pessoas fazerem uma contextualização histórica. Você dizer, não, porque no começo era assim, se pensava assim, aí ao total achava que era assim. Aí você vai dizendo, né, desde o começo da humanidade, que a pessoa fazia isso, isso, isso. Então você faz uma contextualização histórica. Você começa com aquela história lá, desde o começo até chegar nos dias atuais. Aí nos dias atuais você vai expor como é que o seu trabalho se encaixa. Na área tecnológica, o mais comum é você fazer uma contextualização temática. E o que é uma contextualização temática? É falar da área, do tema que você vai fazer. Então, no nosso caso aqui, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai contextualizar a área em que o nosso projeto se encontra. E o que acontece? O nosso projeto ele é interdisciplinar. Significa que ele se encontra em várias áreas. Então, quais são as áreas que ele se encontra principalmente? Meio ambiente. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é sustentabilidade, do que é lixo eletrônico, tá? Quais são os riscos que a gente tem no lixo eletrônico. Então, quais são os problemas que o lixo eletrônico causa nas pessoas. A gente vai falar sobre a gente vai apresentar o problema do lixo eletrônico, como acontece nas cidades, os lixões, as pessoas descartando de forma inadequada. Então, toda essa contextualização a gente vai fazer na introdução. Além disso, a gente tem mais duas áreas aqui, pelo menos, que a gente trabalha. A área de informática, porque a gente trabalha mais com equipamentos de informática, então a gente tem que contextualizar um pouquinho a área de informática. E a área da eletrônica, que a gente trabalha com manutenção da eletrônica. Deu problema no meu microfone? Vocês me ouvem ainda? Sim, tô vendo. Tudo certo. Ah, beleza. Pronto. Perfeitamente. É porque às vezes eu tô falando há tanto tempo que parece que eu tô sozinho, sabe? Esse negócio da distância é estranho. E a parte de eletrônica e manutenção eletrônica também você pode pegar alguns parágrafos lá para descrever essa parte. E, por fim, a gente trabalha na parte de manutenção, tanto na parte de manutenção informática e na manutenção eletrônica. Então, seria interessante você falar um pouquinho, dependendo das atividades que você desenvolveu dentro do Elixir, você falar um pouquinho de manutenção eletrônica, manutenção informática, manutenção preventiva, manutenção corretiva, triagem, tá? Diagnóstico, alguma coisa desse tipo assim,
Só, não é que a gente vai dizer o que a gente fez, a gente só vai citar o que é, tá bom? Na introdução. Com isso, a pessoa que começa a ler o seu trabalho vai entender onde se encaixa o seu trabalho, porque a segunda coisa que a pessoa lê quando vai ler um trabalho é a introdução. Ele lê o resumo, se ele acha que interessa para ele, ele vai para a introdução e começa a ler a introdução. Se a introdução não tiver nada com nada, aí ele vai acabar desistindo, tá bom? Ok? Ok. Ok. Muito bem. Tem alguém falando no Elix lá, se tu puder monitorar. Ah, não, é só frescura mesmo. Não, Desculpa, nem posso coisa usar essa besta. palavra. É coisa besta, né? Tá, é porque eu vi. Muito bem. Entenderam até agora? Ou alguém está com alguma dúvida para a gente prosseguir? Pode perguntar, tá? Não se acanhe, não. Tudo certo. Rony, tá entendendo, Rony? Pra mim tá tudo de Tá de boa. boa, tá de boa. Tô entendendo, tô entendendo. Aí, boizão, beleza. Esse homem é de rocha mesmo. Muito bem. Então, depois que a gente... deu um eco aqui de novo. Vou desligar e ligar de novo. Pronto. Liguei de novo. Então, depois que você faz essa contextualização, que é colocar, situar o seu relatório na área que você trabalhou. Então, se você é da área de eletrônica, você vai falar primeiro de meio ambiente, sustentabilidade, a parte de reciclagem e recondicionamento, manutenção eletrônica, e depois aí você parte para o embasamento teórico, tá? Se você é da área de informática, você vai contextualizar, tá? Meio ambiente, a parte de sustentabilidade, lixo eletrônico, a parte de manutenção em informática e manutenção preventiva e corretiva, aí depois você parte para embasamento teórico. Você, no caso de Fabrícia, que é da área de comércio, ela vai conceituar a parte de sustentabilidade, conceituar a manutenção de forma geral, manutenção preventiva e corretiva, não precisa entrar em detalhes, e vai conceituar a parte de gestão um pouco, né? Quais são as ferramentas principais, alguma coisa bem rápida sobre isso. A introdução não precisa ser muito longa, ela vai ter aí no máximo 4 páginas, 5 páginas, tá? Então, ela não precisa ter milhares de páginas, não. Então, o ideal é que ela tenha de 3 a 5 páginas, no máximo 5, no mínimo 3 páginas, porque ela tem outras coisinhas mais além disso, tá bom? Então, é isso. Aí você terminou essa parte, aí você vai fazer o quê? Você vai apresentar, dentro ainda da sua introdução, você vai apresentar o problema, tá certo? O problema, porque a gente está trabalhando, a gente tem um projeto, a gente se reúne para quê? Né? Para resolver um problema, pelo menos. A gente atua mais de um, tá? Mas a gente vai o quê? Falar do problema ou dos problemas que a gente ataca, tá? Dentro do projeto. Essa parte é chamada de justificativa, tá? Nesse meu modelo eu não tenho a justificativa, tá bom? Na justificativa, você vai apresentar o problema, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho algum relatório pronto aqui que tenha justificativa, porque aí fica... Não, vai dar muito trabalho se eu for atrás disso. Eu vou explicar o melhor o que é a justificativa, tá bom? Vamos lá. A justificativa é o seguinte, você vai apresentar o problema. Qual é o problema que a gente tem? Diferente da parte da introdução que a gente só citou, ou a gente só falou o que era o lixo eletrônico, aqui a gente vai apresentar dados, fatos do lixo eletrônico. Então, o primeiro problema que a gente ataca é o descarte irregular e em alto volume de lixo eletrônico. Então, a gente vai apresentar o problema de forma clara na justificativa, tá? E como é que a gente faz isso? A gente procura tabelas, gráficos, a gente procura em outros materiais. A gente vai lá no Google Escola, tá? No Google Acadêmico, a gente vai em qualquer ferramenta dessa que tem e a gente procura informações, pode ser notícia também, que mostra o problema, e a gente vai dizer quantos por cento são reciclados, quantos não são, a gente mostra uma tabela, mostra um gráfico, apresentando aqui o problema é sério. Então, na justificativa, a gente vai apresentar o problema. Outro problema que a gente ataca é a defasagem, é o problema nas escolas, que tem o falta de manutenção nas escolas, a gente trabalha assistindo nas escolas por causa disso. Eles têm computadores deteriorados, sem manutenção,
muitas vezes em pouca quantidade. Então, a gente vai apresentar esse problema também. Através de quê? Notícias, através de artigos científicos, publicações outras, principalmente do Google Acadêmico, é mais fácil a gente procurar. Tá? E outro problema que a gente ataca também, a questão da prática profissional, porque muitos alunos não conseguem prática profissional, não tem estágio para todo mundo, não tem projeto de pesquisa para todo mundo. Tá? Então, outro problema é exatamente a gente atende, você não precisa colocar todos, você precisa principalmente os que você atuou. Tá? Outro problema é muitos alunos lá são alunos carentes, né? Alunos em risco social, alunos que não têm muito dinheiro, né? E a gente trabalha prestando serviço para esses alunos, providenciando essa manutenção desses equipamentos. Então, é outro problema que a gente dá. Tudo isso a gente pode colocar no justificativo. Não se assuste, você não precisa colocar tudo. Você colocando 3 desses aí já é o suficiente. E você vai colocar o quê? O que você mais atuou, tá? Então, você escolhe. Eu só estou citando aqui, depois o vídeo vai ficar gravado, você pode voltar lá e assistir lá depois, e você vai ver quais foram o que eu falei, e você vai escolher alguns para colocar na justificativa, tá certo? E, por fim, tá? Dentro da introdução, a gente tem a questão dos objetivos, tá bom? Aí, nesses objetivos, tem uma coisa interessante que a gente tem que ver, que a gente trabalha com 2 tipos de objetivo. Como o nosso projeto é um projeto de extensão, a gente vai ter o nosso objetivo, que é o objetivo de cada um de vocês, e a gente vai ter o objetivo do projeto. Como a gente trabalha numa área muito específica, algumas vezes, quando a gente vai para outros departamentos, principalmente o pessoal do comércio, eles estão reclamando um pouco porque esses objetivos aqui da introdução, a gente está aqui, tá? Ó, tá dando para ver aí? A gente está aqui em objetivos, tá? A gente já viu contextualização, a gente já viu justificativa e a gente está em objetivos, tá bom? Até agora, de justificativa, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Tô entendendo até agora, tô entendendo. Então beleza, tá? Então, não se assustem. A gente esse é só um treinamento inicial. Eu vou orientar vocês vão ter dúvida, a gente vai voltar em reuniões futuras e a gente vai ver o que vocês fizeram, como eu fiz com o Wesley agora, a gente vai fazer aqui, vocês vão trazer o que vocês fizeram, a gente vai fazer essa análise em conjunta e a gente vai fazer um texto legal, tá? Então não se assustem, não. Em relação aos objetivos, esses objetivos aqui a gente vai ter que dividir, tá? Em relatórios anteriores eu não dividia, mas eu vi que estava gerando dúvida. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses objetivos em 2, tá? A gente vai dividir em 2. A gente vai dividir em objetivos do projeto e objetivo do extensionista, tá bom? Objetivo do projeto. Depois a gente vai ver como a gente coloca isso bem direitinho no relatório. Não se assustem por enquanto, tá bom? Objetivos aqui a gente vai dividir em 2. Isso vai ficar, tudo fica dentro da introdução, tá? Vai ter o objetivo do projeto, os objetivos do projeto vocês não vão precisar fazer, tá tudo no Swap, tá? Tá tudo lá no Swap. E tá no Dropbox, e eu vou ver se eu coloco aqui também, tá? Então, os objetivos do projeto é só copiar e citar como documento interno, como a gente viu na aula passada, lá na referência de Samurai, mas depois a gente vai retomar isso no futuro, não se preocupe, tá? Os objetivos do projeto. E depois, os outros objetivos são os objetivos do autor, tá? Do relatório. O objetivo do autor. O autor é vocês que estão escrevendo o relatório, vocês são os autores do relatório, tá? Por enquanto, eu vou colocar como objetivo do autor, mas depois a gente pode ver o nome mais fofinho, tá? Mais bonitinho no futuro. Os objetivos do projeto, tá? A gente já sabe, né? Que tem lá no SWAP, que é recondicionar e reciclar equipamentos eletrônicos, tá? Oferecer prática profissional para os alunos, assistência nas escolas, tudo isso a gente já tem. E o objetivo do autor é o objetivo de vocês. Aí isso está em quê? Isso é o plano de vocês. É um plano de vocês dentro do projeto, ou seja, as atividades que foram planejadas para vocês e que vocês executaram dentro do projeto.
qual o principal objetivo de vocês dentro do projeto, tá? Realizar o quê? Realizar a prática profissional. Então, o objetivo desse relatório aqui é o objetivo de vocês dentro do projeto, que é realizar a prática profissional, realizar manutenção em equipamentos, realizar recepção de documentos. Tudo isso são os objetivos de vocês. Vai variar de pessoa para pessoa, porque cada um vai ter atividades diferentes dentro do projeto. Tá certo? Entenderam objetivos? Positivo. Sim. Muito bem. Muito bem. Outra observação em relação ao objetivo, ele deve ser uma coisa sucinta, tá? Sucinta e direta, e deve começar com um verbo no infinitivo, tá? Elaborar, realizar, efetuar, planejar, comprar, vender. Então, todo objetivo ele deve começar com o verbo no infinitivo. É a maneira mais simples de eu explicar. Dá para você fazer objetivo, professor, sem ser começando dá. Mas vamos simplificar para poder... O simples, às vezes, é o mais certo de fazer, tá? Então, objetivo. Realizar manutenção em equipamentos de eletrônica, realizar manutenção em fontes de alimentação, efetuar planejamento da disciplina, efetuar organização do ambiente, organizar e implementar mini-cursos. Todos esses são objetivos que vocês podem ter dentro do projeto, tá certo? Então, todos começam com o verbo no infinitivo. E é uma linhazinha, um parágrafozinho só, nada de muito arrudeio, não. O objetivo ele tem que ser, objetivo, direto, tá certo? Professor, Muito bem. Diga, pode perguntar. o objetivo ele é feito em tópicos ou em texto? Tópicos, tá? Sempre tópicos. Porque é mais claro. Porque o objetivo ele tem que ser mais claro do que o texto mais claro que você escreveu. O objetivo ele tem que estar muito claro. E a forma mais clara de você transmitir ideias é em tópicos. Não é a mais eficiente, mas é a mais clara. E o que a gente está procurando nos objetivos é a forma mais clara. Então, é em tópicos, sim. Certo, obrigada. Mais alguma pergunta? Diga. Mais alguma pergunta de objetivos? Não. Negativo. Muito bem. Olha aí, algumas pessoas. Quem quiser sair para a live de Marília Mendonça, tá? Pode sair, ela deve estar começando agora. Mas se quiser ficar, vamos ficando aí. Deixa para chorar depois, tá bom? A previsão aqui é a gente ficar até umas 8h30, 8h40 no máximo, tá? A gente não vai passar disso, não. O que acontece? Embasamento teórico também pode ser chamado de fundamentação teórica. Fundação e base é a mesma coisa, tá? Você vai construir um edifício, a primeira coisa que você faz, a fundamentação, tá? Que a gente chama de a base, tá? O baldame. Então, você vai construir um prédio, uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é a fundação, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é a base para poder construir. Então, embasamento ou fundamentação é o que vai dar sustentação ao seu relatório, tá bom? Como é que você faz a fundamentação teórica? Você continua de onde você parou na introdução. Tem que ser uma coisa bem fluida, tá? Você vem da introdução, na introdução você vem falando você vem falando do que é manutenção, do que é manutenção eletrônica, do que é manutenção informática, manutenção preventiva, manutenção corretiva, recondicionamento e reciclagem de lixo eletrônico. Aí você diz o que é isso de forma geral. Aí você vai agora dizer o que como se faz a manutenção eletrônica, como você faz a manutenção de informática, tá? Você estava falando lá de eletrônica, agora você vai falar dos componentes eletrônicos, do que é uma fonte, do que é um gabinete, do que é um computador, do que é uma placa-mãe. Aí essa parte não é mais introdução. A introdução você fala da área geral, mas não entra na sua área específica. A sua área específica é a parte de manutenção, é a parte de organização, é a parte de planejamento. Aí, quando você vai explicar o que é isso que você fazia lá e quais são os conhecimentos básicos, aí é quando você já vai para a fundamentação teórica ou para o embasamento teórico, tá? É a mesma coisa, fundamentação teórica e embasamento teórico.
Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, tá? Na área, pode ser em livro, pode ser em revista, pode ser em site, tá bom? Pode ser em qualquer um desses. Você vai pegar esses conceitos e vai colocar aqui, tá bom? Então, você vai lá no Gabriel Torres, no Clube do Hardware, no Morimoto, lá no Guia do Hardware, você vai lá no Milton Sebraga, para definir o que são circuitos eletrônicos, o que é fonte de alimentação. Então, tudo isso você vai pegar de autores diferentes, fazendo uma pesquisa bibliográfica de pelo menos 3 fontes diferentes, tá bom? Aí você vai citar. Não precisa rodear muito, é só ir colocando o que é, por exemplo, lá no seu relatório descritivo, você vai dizer que realizou uma adição de fontes de alimentação. A pessoa que lê isso não vai entender. Ela precisa ler primeiro a fundamentação teórica, dizendo o que é uma fonte, tá? Como você identifica os componentes que estão dentro da fonte, para que ela serve, o que é um multímetro, tá? E tudo isso você não precisa descrever lá no relatório descritivo. No relatório você vai só descrever como você fez a manutenção. O que é esse equipamento, você coloca no embasamento teórico, baseado no texto de outras pessoas que já têm mais gabarito na área do que você. Tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa bibliográfica, tá? Para poder começar o seu embasamento teórico. Se você tiver perdido, se encontre, tenha calma, relaxe. Se você coloca alguma coisa, acha alguma coisa, eu coloco ou não coloco no embasamento teórico? Pense, isso vai ajudar a pessoa entender, a pessoa que eu digo é o leitor, né, que está lendo o seu relatório. Isso vai ajudar o leitor a entender o que você descreveu lá no relatório descritivo. Se não vai ajudar, então não bote. Se for só para enrolar, não bote. Agora, se você descreveu lá que usou multímetro para testar um cabo de força, para testar a saída de uma fonte, e você descreveu isso lá no relatório descritivo, você tem que colocar no embasamento teórico o que é um multímetro, o que é uma fonte, tá? E o que é um fusível, quais são as saídas da fonte, para facilitar a leitura. Por quê? Porque o relatório, muitas das vezes, ele não é lido por pessoas da área. Ele pode ser lido por uma pessoa que não é da área. Então, você sabe o que é uma fonte, o que é um multímetro, tá? O que é 5S, tá? O que é um diagrama de, não sei que lá, Carnot, sei lá. Ishikawa. O papo. Pronto, Ishikawa. Eu sabia que era o nome japonês aí. Ishikawa, que é um diagrama de Ishikawa, alguma coisa do tipo. Mas o leitor pode não saber. Então, você vai ter que descrever o que é isso no embasamento teórico, tá bom? Para facilitar a vida de quem você vai ler. Entenderam até agora? Sim. Positivo. Entendi. Muito bem. Oi? Perguntas? Não. 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 Muito bem. Se não temos pergunta, vamos continuar, tá bom? E como é que você faz isso, tá bom? E como é que você faz, como é que você coloca? Muita gente erra, tá? Muita gente erra como? Pega o texto do cara lá, achou o texto e diz, meu Deus do céu, eu não posso plagiar. Eu morro de medo de plágio. O que é que eu vou fazer? Eu vou entender o que o cara escreveu e vou escrever com minhas próprias palavras no embasamento teórico. Isso é um suicídio. Você vai sofrer feito um condenado. Tá? Não faça isso. O máximo que você vai fazer é o seguinte, você vai escrever um parágrafo dizendo mais ou menos o que é que você entendeu e vai citar o cara, entendeu? Citar. Você cita ele. Como é que você cita? Você pega lá e diz, ó, de acordo com fulano de tal, dos Anzóis, de acordo com Gabriel Torres, tá? Uma fonte de alimentação é isso. Aí, pá, bota o texto dele lá. Aí coloca a fonte de onde você pegou e acabou, senão é mais plágio. Você pode citar quem você quiser. Então, a maior parte do embasamento teórico vai ser de citações. Tá bom? Vai ser de citações. Desculpa aqui. Tá certo? Muitos dos seus trabalhos vão ser de citações. Desculpa aqui, eu vou só tomar uma aguinha, tá? Muito bem.
Então, a gente vai trabalhar mais para frente quais são os tipos de citação, tá? Mas, basicamente, existe dois tipos, a citação direta e a citação indireta, tá bom? A citação direta, você abre aspas. De acordo com o fulano de tal, você copia o texto dele, do jeito que tá, bota entre aspas, puf, tá? Entre aspas, não tem problema nenhum. Não é plágio porque você está citando de onde você pegou. E é a forma mais fácil de você trabalhar, tá? Se por acaso você tiver mais de 3 linhas essa citação dele, tá? Então você recolhe essa citação. Depois eu vou explicar para vocês na parte de formatação de trabalhos acadêmicos o que é uma citação recuada, tá bom? Não se desespere quanto a isso. Não se desespere quanto a isso. Mas você vai simplesmente citar. Então, a maior parte, 2/3 ou mais do seu embasamento teórico vai ser citação direta e citação indireta, tá bom? E a citação indireta, você diz, observando fulano de tal, vê-se que uma fonte é um equipamento que fornece isso e isso. Ou seja, você diz com suas palavras, mas a ideia do que é o equipamento você pegou de outra pessoa. Então, essa é uma citação indireta. É baseado em Gabriel Torres, de acordo com o que foi lido em Gabriel Torres, tá? Observando as anotações no livro tal de Gabriel Torres, percebe-se que uma fonte é isso. Então, essa é uma citação indireta. Qual a mais fácil de fazer? A mais fácil de fazer é a citação direta, tá bom? E qual a mais elegante, né? E somos pessoas elegantes. A mais elegante é a citação indireta, tá bom? Agora, é muito cansativo você fazer citação indireta, é mais trabalhoso. Então, o que é que a gente faz? A gente alterna, tá bom? A gente pega um parágrafo ou 2 e coloca a citação indireta e sapeca lá na maior cara dura uma citação direta. Enorme, meia página, não tem problema. Tá? Ninguém vai morrer por causa disso, não. A gente está diminuindo nosso trabalho porque a gente vai inventar de explicar alguma coisa que alguém já explicou melhor que eu. Não precisa. O cara já explicou melhor que eu, simplesmente você vai lá e explica, tá? E coloca do jeito que ele colocou lá, citação direta, não tem problema nenhum. Vocês têm alguma dúvida? Entenderam? Entendi. Pronto, muito bem. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui uma ferramenta que vocês já podem ir usando. Porque eu já vou deixar para vocês, se vocês quiserem, já começarem a fazer uma introdução, tá? Já começarem a fazer um pouquinho do embasamento teórico. Normalmente a gente trabalha junto, tá? A gente começa a fazer a introdução, a gente falou do que é manutenção preventiva lá na introdução, aí já começa, já que a gente está pesquisando mais ou menos no mesmo canto, a gente já coloca alguma coisa lá na fundamentação teórica. Então, não é que você faz toda a introdução e depois faz todo o embasamento teórico, não. Você vai fazendo os dois. Você vai conceituar o que é meio ambiente, você conceitua o que é meio ambiente lá e já coloca a parte de fundamentação teórica referente, para não perder tempo. E a ideia está fresca na cabeça, tá certo? A gente vai fazendo os dois ao mesmo tempo. Então, como eu já vou deixar isso para vocês ir fazendo, eu vou mostrar aqui um site para vocês que vocês vão poder usar para auxiliar vocês na hora de fazer o trabalho, tá bom? Isso seria abrir, né? Porque a internet, quando fica compartilhando tela, fica lenta para danado. Vamos, tá? Enquanto ele não abre, vamos falar de objetos, tá? Todo trabalho, o ideal é uma coisa que muita gente erra também, tá? Lembra daquela frase que diz que, também não sei de quem é, tá? Depois vocês procuram na internet se tiver curiosidade, de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Eu acho um exagero. Eu acho que uma imagem vale mais do que 50 ou 100 palavras. Mais do que 1000, eu acho um exagero. É uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem. Às vezes, você consegue transmitir a informação de forma mais eficiente com a imagem, tá? Com a tabela, um gráfico, tá? Ou seja, um objeto. O objeto, em vez de você escrever 30 parágrafos explicando o que é uma coisa, às vezes com 2 tabelas, você explica tudo. Às vezes com 2 gráficos, você explica tudo. Então, você economiza tempo, economiza papel e economiza trabalho se você usar objetos. Então, o ideal é que você tenha muito, tá? Que você tenha bastantes objetos no seu trabalho. Então, você vai lá, capítulo 1 lá, introdução, você já coloca alguma gráfica, uma tabela, uma foto. Aí, embasamento teórico, vai descrever o que é uma fonte, bota uma foto de uma fonte, bota uma foto de uma placa da fonte, bota uma foto do multímetro, que aí, se você descrever o que é o multímetro no texto, se você colocar uma foto do multímetro, a pessoa vai dizer,
explicando, meu amigo. O cara estava dizendo meia hora aqui explicando, era só mostrar a foto. Então, o objeto é muito importante que o seu trabalho seja recheado de objetos, tá? Principalmente imagens e tabelas e gráficos que forem necessários você colocar, tá certo? Eu vou ver se abriu aqui o site que eu ia mostrar para vocês, tá bom? Ele abriu, mas abriu no canto errado. Não abriu o site, abriu só o meu YouTube. Meu YouTube contaminado pelas coisas de Arthur. Olha, para ele só tem força de criança. Enquanto ele abre aí, ele resolve o que vai ser da vida. Vamos olhar aqui os objetos dentro daquele modelo, tá? Que eu vou terminar ele e mandar para vocês, tá bom? Dentro daquele modelo, eu descrevo lá como você colocar os objetos. Olha aqui, ó. Em vez de você escrever aqui, por exemplo, um quadro desse aqui, né? Um quadro desse aqui, em vez de você explicar isso em texto, uma tabela dela aqui já coloca ó, o nome da empresa, o setor, o período, o total de dias, a quantidade de horas, quem supervisionou, tudo isso num quadro. Um quadro desse informa muito mais do que 3, 4 parágrafos, às vezes, que você ia precisar para colocar, tá certo? Então, é interessante você colocar uma tabela, um gráfico. Gráfico também explica, ajuda muito. Já que eu falei de citações, eu vou falar rapidamente aqui das citações. Ó. Citação entre aspas, essa daqui. Ó. Coloquei uma citaçãozinha entre aspas, até 3 linhas, tá? Citaçãozinhas até 3 linhas. Abre aspas, acabou. Botei aqui de onde eu peguei. Depois eu vou explicar para vocês como é que faz isso aqui, tá? Teve mais de 3 linhas, recuou 4 centímetros, entre linhas simples, essa aqui é uma citação recuada, porque ela tem mais de 3 linhas. Isso são citações diretas, tá? Isso aqui é o exemplo de citação direta. Ou entre aspas, se tiver até 3 linhas, ou recuada. Seu texto vai ser cheio disso. A sua fundamentação teórica, o embasamento teórico, vai ser cheio dessas coisinhas, tá bom? Para você fazer essa citação, essa parte aqui da citação, tá? Não se desespere, tá bom? Você vai aprender a fazer. Você já pode ir trabalhando para poder apanhar, tá bom? Deixa eu ir aqui para o final, tá? Para mostrar as referências. Deixa eu mostrar aqui as referências. E mostrar a ferramenta para vocês usar hoje e a gente termina, tá? Estamos quase terminando. Então, relaxa aí que daqui a uns 5, 10 minutos no máximo, a gente termina. Vai dar tempo de curtir ainda umas 3 horas de live de Marília Mendonça, porque as lives estão durando 4, 5 horas. A de Zés durou 3 horas e meia, Zés dos teclados. Jorge Matheus durou 4 horas. Vixe Maria, 4 horas. Grafite durou só 2 horas. Grafite deve ter tido briga, né? A grafite deve ter tido briga disparada. Entre os irmãos, né? Entre os pais. Briga, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui não se preocupe com isso agora, tá? Para quem não fez isso, quem já fez, beleza. Mas quem não fez ainda, isso aqui é como você faz a referência e você cita lá no texto, assim, ó, tá vendo? Esse aqui é o nome do cara, André Augusto, Gazola, Gabriel Torres, né? Você coloca o último nome do cara, vírgula e o nome dele. E você cita o primeiro texto aqui, o que está tudo em maiúsculo, e o ano. É assim que você cita. Tá bom? Você tem uma ferramentazinha muito boa, tem outras. Dá para você fazer dentro do outro, se você tem o outro, mas eu acho mais trabalhoso. A maneira mais fácil que eu acho é usar o More, tá bom? More é um mecanismo online para referência da Universidade Federal de Santa Catarina. O endereço é more.ufsc.br, tá certo? More é um acrônimo de Mecanismo Online para Referências, tá? Mecanismo Online para Referências, é o famoso More. Aí aqui no More, ele tem vários tipos de trabalhos que você pode citar. O que tem aqui no More, tá? Não é o trabalho que você está fazendo, é o trabalho que você está lendo, tá bom? Então, por exemplo, se você está lendo um livro, aí você vem aqui, monografia no todo, livro. Se você está citando outro relatório, monografia no todo, relatório, tá bom?
Se você está lendo um periódico, uma revista ou um jornal, mesma coisa. Normalmente, a maioria dos trabalhos que a gente cita nessa nossa área aqui vem de documentos exclusivos em meio eletrônico. A apostila do Gabriel Torres, a apostila do Morimoto, do Newton C. Braga. Então, é documento em meio eletrônico, homepage. Também você pode citar e-mail, pode citar rede social, tá? Não tem problema não. Ele explica como é que você faz. Você pode citar filme. Assistir um filme legal explicando. Você pode citar filme e vídeo, tá bom? Mas a maioria vem aqui, ó, homepage. Aí aqui na homepage, você vai escolher aqui, né? O tipo de autor, né? O que é o tipo de autor? Se você tem um site, tem o nome de quem fez lá, aí é a pessoa, se tem o nome é pessoa física, tá? Pessoa física é eu, você. Se não, por exemplo, a Wikipédia, se você vai citar a Wikipédia todo mundo faz, não tem autor. Então você muda aqui para entidade coletiva, uma associação, uma empresa, tá? Então você muda. Aí aqui você vai colocar só os que é obrigatório, tá? Alguma pergunta? Não. Negativo. Muito bem. Aí você vai citar aqui, por exemplo, eu já devo ter feito alguma pesquisa aqui, tá? Então vou fazer aqui, apertar aqui, por exemplo. Ó, fetichismo de mercadoria, tá? Aí, subtítulo, não tem, autor, tá? Autor, ó, Edivaldo Brito, Wikipédia, Ministério do Meio Ambiente. Vou colocar Ministério do Meio Ambiente. Como é Ministério do Meio Ambiente, tá? Então eu tenho que colocar aqui órgão governamental, tá vendo? Eu tenho que colocar órgão governamental. Aí ele vai aumentar algumas coisas a mais. Se por acaso eu colocar como autor a Wikipédia, tá certo? Se eu achar onde é que está o autor agora, eu... Professor, Oi. tem como você dar um zoom aí na tela, por favor? Tá em... E aí, melhorou? Tá bom assim, obrigada. Já cabe mais um. Mais R$2 de zoom aí, pronto. Ó, pronto. Tá melhor. Então, ó, eu botei Ministério do Meio Ambiente. Se for Wikipédia, tá? Se for Wikipédia, aí o Wikipédia, ele não é órgão governamental, ele é entidade coletiva, tá bom? Entidade coletiva. Título, fetichismo da mercadoria, aí você só coloca o que é obrigatório. O que é obrigatório é o que é asterisco, tá? Ó, o que é obrigatório? Autor, título, tá? URL, que é o endereço lá, tá? Então, Wikipédia. É da Wikipédia mesmo aqui, ó. Fetichismo da mercadoria. Aí, e a data que você acessou. No caso, seria a data de hoje, né? Que é 8/4 de 2020. Tá bom? Não tem mais nenhum obrigatório. Aí você coloca em gerar referência. Aí ele gera aqui a referência fofinha. E na referência, ele já coloca não só a referência, ó, tá aqui, ó, a referência vai ficar desse jeito aqui lá, ó, tá? Wikipédia, o título em negrito, fetichismo da mercadoria, disponível em, aí o endereço e acesso em e a data. É assim que você vai colocar lá no final do texto. E como é que você vai citar dentro do texto? Se você chamar o nome da pessoa, por exemplo, de acordo com a Wikipédia, aí você vai citar assim, ó, Wikipédia. Se você não citou o nome do autor, tá? Ou seja, você colocou lá no final, você colocou o texto dele e colocou lá no final. Aí você vai colocar assim, ó, tudo maiúsculo, entre parênteses, Wikipédia 2020, tá certo? Ou seja, aqui eu já gero a referência e eu já gero como fazer a citação lá dentro do texto. Então, esse site aqui é uma mão na roda. Só para mostrar uma diferença aqui, eu vou fazer outro rapidinho, tá? Vamos lá, título. Vou pedir outro aqui. Você vai, saiba o que é nanotecnologia para mudar o futuro, não sei o que lá. Aí, tipo de autor, pessoa física, não, URL. A URL, deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui, ó, Canaltech. Tá? Canaltech. E o autor, eu vou colocar esse Edivaldo Brito aqui, tá? Edivaldo Brito. Aí o ano, se tiver o ano, aí você coloca o ano. Digamos que ele publicou em 2003.
Tá? Ele publicou em 2013, eu boto o ano dele. É opcional, mas se tiver no artigo o ano, você coloca o ano aqui, tá bom? E o que falta agora é só a data aqui, tá? Só falta a data, dia 8/4 de 2020. E eu mando gerar a referência. Eu mandei gerar essa daqui só para mostrar que ele bota lá o sobrenome do autor primeiro, aqui, ó. Aí como é que fica? O nome do cara é Edivaldo Brito, mas fica aqui, ó, Brito, vírgula, Edivaldo. Tá? Brito, vírgula, Edivaldo. Aí sai o que é de nanotecnologia, 2013, disponível em acesso em. Na hora de você citar, você não cita o nome de acesso. Você só cita o nome do acesso se o trabalho não tiver ano. Você cita o quê? Ó? Brito 2013, que é o ano de publicação do trabalho. Tá certo? Muito bem. Dúvidas sobre isso aqui? Professor, Não. o link, a URL, ela não precisa ficar entre os símbolos maior e menor, não? Ou não? Não. Não sei de onde vocês tiraram isso, não. Tá? Isso não precisa, não. Isso é o padrão. Padrão americano, não é padrão brasileiro, não. Beleza. Porque é o seguinte. Oi. Quando é para artigo, é do mesmo jeito? Quando não é site, é artigo? Artigo científico, aí no caso você vem aqui, né, no início, aí no caso ele é artigo de periódico. Eu vou mostrar aqui onde é, tá? Ó, artigo de periódico, tá vendo? Aí você vai ver se é, artigo de periódico. Ou artigo de revista ou artigo de jornal, tá? Aí você vai citar qual é a revista. Vou só mostrar aqui. É artigo de revista ou de jornal? Se for de congresso, não é artigo, é análise de congresso. Porque assim, quando eu fui fazer a fundamentação do meu projeto, eu pesquisei em artigos, mas era na internet mesmo. Não, se for na internet, você não tiver... se não tiver numa revista, por exemplo, no artigo, se ele for de uma revista, lá em cima vem o nome da revista, no cabeçalho dele. Aí você já sabe qual é a revista, qual é a página. Se ele não for de revista, aí você cita como se fosse da internet mesmo. Mas, entendeu? Se for de revista. Se for de congresso, é parte tá aqui, ó, parte de monografia, ó, trabalhos apresentados em congresso, tá? Então, se for um trabalho que você pegou da Febrace, de outro trabalho aí no caso vai ser trabalhos apresentados em congresso, tá? Então, a gente trabalhando na parte... porque como aqui não é a parte científica, não é pesquisa, aí eu não estou entrando nesse detalhe. Mas se você vai trabalhar com pesquisa, aí você vai ter, ó, anais de congressos aqui, que também você usa muito, anais de congresso. Você tem trabalhos apresentados em congresso também, né? Artigo de periódico, ou de revista, ou de jornal, né? A gente usa muito isso, tá? Ok? Tá bom, ok. Obrigada. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Por hoje, eu acho que a gente já conseguiu atender, né, tudo que a gente tinha programado para hoje. Conseguimos chegar de 8h35, quase 1h30 de palestra. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? O que é que vocês acharam? Metodologia está ok? Para mim tá tudo certo. Ele tudo anotado. Tá tudo ok. Tudo certo aqui. Tudo ok, tudo cegado.